Olá, gente, boa noite. Esse é o primeiro dos nossos vídeos da nossa videoaula, que ficou combinado de aparecer hoje. Nós tivemos um problema para postagem desses vídeos, porque os vídeos, quando são gravados, assim como eu estou gravando esse, eles ficam muito grandes. Então, o tamanho dele, tecnicamente falando, fica muito grande, então fica impossível para a gente. O que a gente fazia? A gente gravava o vídeo, passava em um aplicativo para que esse aplicativo diminuísse o tamanho, para depois postar no WhatsApp. Então, pensando nessa dificuldade que a gente tem para postar o vídeo e também na posterior dificuldade de vocês, que é de baixar o vídeo, depois desse vídeo baixado, que o tamanho era muito grande, para conseguir ver isso. Então, um vídeo de 15 minutos demorava muito tempo. Então, de última hora, assim, eu meio que comecei a postar os vídeos no meu negócio do YouTube e eu acho que tem ficado melhor, tem dado certo. Eu vou mandar o link para vocês dos vídeos e vocês vão assistindo pelo YouTube, que eu acho que é melhor. E já fica gravadinho lá, quem quiser ver mais de uma vez, veja. Então é melhor assim do que ficar mandando esses vídeos pro WhatsApp e não deu certo, não foi uma coisa que deu certo. Então tive problema, a professora Luísa teve problema, então eu já vou passar isso para ela também, para ela postar os dela no YouTube, para facilitar. Beleza? Então agora a gente vai ter a utilização desses vídeos pelo YouTube, toda a explicação. Então o que acontece? Quando a gente começou a pensar nas aulas, eu fiquei imaginando quais seriam os assuntos que a gente ia passar para vocês, para que ficasse melhor, para que a gente não parasse mesmo essa questão das aulas, para que vocês não tivessem esse problema com quando é que vai formar, quando é que vai terminar. Então o pensamento dessas aulas online é um pensamento nosso, mas é um pensamento geral. Todas as faculdades estão fazendo assim para não parar, a escola do meu filho está fazendo assim para não parar. Então é geral esse consenso da tentativa do online, já que o isolamento social é realidade na nossa comunidade, certo? Então, pensando nisso, a gente pensou em assuntos para poder falar com vocês, assuntos para poderem conversar com vocês. E lembrando da sala de aula, nós já falamos sobre depressão, transtorno da ansiedade generalizada, fobia social e síndrome do pânico. A partir de agora, a próxima patologia que nós vamos ver é esquizofrenia. Assunto massa, tranquilo, bem didático, todo mundo assim já ou tem ou vai ter contato com alguém com essa patologia, para a gente entender quando é que está se utilizando medicação, quando é que não está se utilizando. Isso a gente vai entender bonitinho para depois a gente vir falar de medicação, certo? Mas antes disso, entra até como dica que eu falo para vocês, é que estudem a anatomia do órgão primeiro. Então não adianta a gente estudar patologia sem estudar a anatomia do órgão. Então isso serve para saúde mental, que eu vou falar de cérebro agora, certo? Isso serve para saúde mental, como serve também para hipertensão. Antes de estudar hipertensão como patologia, estude o órgão, estude o coração. Antes de estudar os tipos de AVCs, quais são os que tem, como acometem, estude o cérebro. Então, não existe como você entender a patologia de forma eficaz, de forma correta, sem que você entenda realmente a patologia, a anatomia do órgão que é acometido pelaquela patologia. Então, eu acho que eu já dei essas dicas em sala de aula e continuo dando essas dicas para vocês. A gente dá continuidade dessa forma, que é primeiro falando sobre o cérebro, certo? Entendendo o cérebro, entendendo sua função, entendendo cada parte, para que fique melhor esse entendimento da patologia. Então, o que acontece? Para a gente entender o cérebro, a gente tem que entender o sistema nervoso. Então, para vocês entenderem, eu já vou mandar uma imagem 1 para o grupo, depois vocês dão uma olhadinha na imagem 1. Esse sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Nosso foco de estudo vai ser sistema nervoso central. Mas antes de vir a estudar o sistema nervoso central, nós vamos dar uma estudadinha em sistema nervoso para que vocês entendam mesmo essa questão do sistema nervoso. O que acontece? Para que é necessária essa coisa do sistema nervoso? Para que os organismos consigam regular, termorregular, se ajustar ao meio ambiente, é o sistema nervoso que faz todo esse ajuste, certo? Ele utiliza 3 mecanismos que eu vou explicar cada um para vocês. Mas antes nós vamos entender, vai ser um consenso geral, é que o sistema nervoso é quem faz todo esse ajuste do indivíduo, do ser humano ao ambiente. De que forma ele faz isso, professor? Isso eu vou explicar. Mas o que é que você está falando com isso? Me dê um exemplo. Frio, calor, por exemplo. O frio, quando você sente frio, o que seu corpo faz? Cianose de extremidade, não é assim? Quando o frio está intenso, sua mão vai ficando mais clara, perdendo aquele sangue que está ali visível, vai ficando mais roxo. Então a gente tem cianose de extremidades. O que o sistema nervoso entende? Vou retirar meu sangue
da periferia do corpo, braços e pernas, e vou enviar para os órgãos-alvo, coração, pulmão, para o cérebro, para que aí a gente dê uma valorizada nesses órgãos-alvo e a gente não perca as células que estão nele, certo? Uma das coisas que a gente faz no frio, que o sistema nervoso faz para termorregular é isso. Outra coisa é a tremedeira. Então, quando você treme, você faz energia, você cria energia com isso, ó, atrito e energia. O atrito e a energia trazem calor. Então, tudo isso é involuntário. Mais na frente eu vou explicar o que é ser voluntário e o que é ser involuntário, mais à frente. Mas agora vocês vão entender que esse ajuste que o sistema nervoso faz ao meio ambiente de forma do frio é dessa forma. E do calor, uma das coisas da termorregulação, que é o ajuste com o meio ambiente, é a questão da sudorese. Então, quando você transpira, quando você soa, ou sua, desculpe, quando tem o suor, quando você vai transpirando, nada mais é do que o ambiente está muito quente, sua célula, seu corpo está ficando muito quente, você faz essa liberação da sudorese para que isso resfrie um pouquinho a pele, isso resfrie um pouquinho a musculatura e diminua um pouquinho esse calor que está ali, certo? Então, dessa forma é que os seres vivos fazem o ajuste ao meio ambiente, é uma das formas, beleza? Mais na frente a gente vai entendendo, vocês veem como vai ficar fácil. Existem 3 propriedades especiais importantes para que o sistema nervoso, é quem coordena e quem controla esse ajuste com o ser vivo, faça. Uma das coisas é irritabilidade, segunda coisa, condutibilidade e terceira coisa, contratilidade. Eu vou explicar isso dando um exemplo. Fácil. Tem um bule de água quente no fogão. Quando você vai colocar a mão no ferro na parte quente, o que acontece? Primeira coisa é a irritabilidade. Quando você vai encostar, que seu cérebro entende que está quente, o que acontece? Perceber e receber o estímulo de calor que está ali muito quente. Então, quando você vai encostando, você vai percebendo que está quente. Esse estímulo, já a partir da condutibilidade, já foi transportado da ponta dos dedos até o cérebro e retornou, certo? Então, primeiro é a irritabilidade, que é perceber e reconhecer que aquele objeto está quente. Segundo, condutibilidade. Percebeu, reconheceu e enviou para o sistema nervoso, que é o cérebro. O cérebro enviou de novo e você faz a contratilidade, que é a retirada da mão. Isso serve para o calor, não é? Irritabilidade, percebeu que está quente. Condutibilidade, fez a condução da forma periférica, que é a ponta dos dedos, até o cérebro, já retornou, conduziu. E contratilidade, a retirada das mãos. Serve para uma coisa quente, serve também para quando você for calçar um sapato, por exemplo. Dentro do sapato tem um prego, uma taxinha. Então, difere de quem tem problema na medula, difere de quem tem paraplegia, tetraplegia, ou quem tem diabetes, ou problema circulatório, por exemplo, que a gente não sente muitas extremidades. Mas eu estou dizendo para as pessoas sem nenhum tipo de patologia. Pessoas normais, ditas normais, certo? Então, o que acontece? Você vai colocar o sapato. Quando você vai calçar o sapato, que você sente que furou, você retira o pé. Então, o que acontece? Sentir que furou, irritabilidade. Essa irritabilidade por condução já levou o cérebro, já retornou. Condutibilidade e a contratilidade é a retirada do pé rápido. Beleza? Então, esses 3 princípios é quem faz com o sistema nervoso coordene, controle e ajuste-se ao meio ambiente. Irritabilidade, condutibilidade e contratilidade. Certo? Então, é dessas 3 formas. Isso pode ser de forma voluntária ou pode ser de forma involuntária, certo? Então, quando eu falo de forma voluntária, o que é que o sistema nervoso central regula de forma voluntária? Por exemplo, caminhar, conversar, falar, beleza? Estudar, isso é tudo voluntário, não tem jeito. Forma involuntária é secreção da saliva, secreção do suco gástrico, aí entra como exemplo para que vocês entendam, para ficar fácil. Quando eu falo assim, ó, falar é voluntário. Eu estou falando aqui, eu estou falando porque eu quero. Eu estou fazendo com que meu sistema nervoso funcione de forma voluntária, certo? Eu estou querendo falar. Mas essa secreção da saliva na minha boca é forma involuntária. O que acontece? Meu sistema nervoso entende que eu estou falando muito, que eu estou tendo que falar, então ele precisa umidificar tanto as minhas cordas vocais, quanto precisa umidificar minha boca, minha língua. Então, falar é voluntário, mas a secreção da saliva é involuntário. Outro exemplo, pego o meu chiclete e vou mastigar. Quando eu estou mastigando aqui, isso é voluntário, eu mastigo porque eu quero. Mas a secreção do suco gástrico do meu estômago é involuntário, certo? Então, uma preocupação
estou mastigando com o estômago vazio. O suco gástrico tem 4 vezes mais química para corrosão do que a soda cáustica, por exemplo. Então, quando você está de estômago vazio e está mastigando, seu cérebro, seu sistema nervoso entende que está indo alimento, mesmo sem estar indo, e está liberando suco gástrico correndo no seu estômago. Por isso que normalmente a gente tem gastrite, úlcera, por conta dessa corrosão por essa liberação do suco gástrico. Então, se preocupe com isso aí. Outra coisa, para dar exemplo de forma voluntária e involuntária. Comer é voluntário, não é? Eu como se eu tiver com vontade, com fome ou sem fome. Isso é voluntário. Vou comer, vou mastigar, isso é totalmente voluntário. Mas sentir fome é involuntário. É o sistema nervoso quem libera o estímulo de sentir fome, certo? Então vocês entendem com os exemplos que eu dei. Voluntário, mastigação. A mastigação é voluntário, beleza. E o que é involuntário? A secreção do suco gástrico. Beleza? A diferença está clara. Voluntário, comer, isso é voluntário. Involuntário é a secreção da saliva na boca para umidificar tanto a boca quanto as cordas vocais que são necessárias. Então vocês entendem esses estímulos de forma voluntária e involuntária dessa forma que fica mais facinho aí, certo? Então eu vou passando para vocês. Então eu passei a primeira imagem para que vocês entendam a diferença entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico para ficar mais fácil aí, beleza? Nosso foco de estudo é o sistema nervoso, que eu já expliquei mais ou menos como é. Expliquei essas 3 propriedades que não podem se esquecer. Então eu digo para vocês o seguinte: meu paciente é tetraplégico. Ele perdeu esse estímulo. Perdeu esse estímulo porque perdeu o estímulo da condutibilidade. De que forma? Ele caiu de moto e teve rompimento de medula a nível de C5, C4, C3 ou C4, por exemplo. Então, esse estímulo cerebral não está sendo levado ao corpo porque a medula foi rompida. Então, o caminho para esse estímulo levar foi rompido, então ele não passa. Então, ele não tem. Ele pode ter a questão, não tem a irritabilidade. Então, se eu pegar um paciente como esse que tem lesão na medula e esquentar uma água fervente mesmo, e jogar no pé dele, ele não vai sentir nada. Então é isso que acontece com o paciente quando tem lesão na medula e está acamado, que ele começa a abrir úlceras por pressão. Então você não faz mudança de decúbito, por exemplo, então vai começar a abrir úlcera por pressão porque ele não sente a pressão ali. Exigido um dos motivos é esse, e acaba abrindo úlceras por pressão por conta dessa condutibilidade. Diferente de você ou de mim, se ficar deitado numa posição muito tempo, acaba formigando, acaba incomodando. A gente tem que mudar essa posição, porque a gente tem esses estímulos, que é o que fazem os seres vivos se ajustarem ao meio ambiente, certo? Então, para entender sistema nervoso central, entende isso aí: irritabilidade, condutibilidade e contratilidade. Irritabilidade é uma coisa quente, vou triscar, já percebi que é quente, já mandei o estímulo para o cérebro e o estímulo de dor já retornou. Condutibilidade, que foi essa condução que fez os neurônios levarem esse estímulo doloroso do cérebro já retornar. Isso é milésimos de segundo, beleza? E o último é contratilidade, que eu sei que está quente, vou pegar, percebi que está quente, o estímulo foi no cérebro, retornou, retira a mão. Então a gente tem irritabilidade, que é perceber, condutibilidade, que é transportar o estímulo, beleza? E contratilidade, que é responder o estímulo detectado, que é retirando a mão. Então, para entender esse ajuste do ser vivo ao meio ambiente, a gente entende essas 3 propriedades, que fica facinho, tanto podendo ser voluntário quanto podendo ser involuntário, certo? Então beleza, esse nosso primeiro vídeo para a gente dar a explicação de sistema nervoso, para que vocês entendam com maior facilidade. A gente vai entrar no segundo vídeo agora, que a gente vai falar também agora a gente entra no sistema nervoso central, para que vocês entendam o que é o sistema nervoso central, como ele é mais ou menos dividido. A gente não vai entrar muito nessa parte de neuro não, porque não é nosso foco, mas a gente entende mais ou menos como é dividido, para a gente entender. Meu paciente teve um acidente vascular cerebral, ou como eu já vi exemplos, por exemplo, esqueça o acidente vascular cerebral, um paciente de onde eu trabalhava que teve perfuração por arma de fogo, PAF, em nível de crânio. Então meu paciente teve sinais e sintomas relacionados à memória, o aprendizado, ou memória a curto prazo, não a longo prazo, muito antiga, altamente deficientes por conta dessa ruptura que foi a perfuração por arma de fogo. Então a gente vai entender a localização cerebral onde é responsável por cada coisa, para a gente entender mais ou menos por quê. Ele teve problema de memória, mas não teve problema de mobilidade, certo? Por perfuração por arma de fogo. Mas aquele vizinho meu que teve um acidente vascular cerebral, teve isquemia em determinada região do cérebro e ficou com problema de mobilidade, como a gente vê por aí, certo?
Então é a partir de entender o cérebro um pouquinho que a gente vai entender o porquê disso. Então aguarde o segundo vídeo que já já vem.